A dinâmica fraca de receitas e margem, mas com forte geração de caixa, traz os resultados do segundo trimestre de 2024 da Positivo. Essa empresa que a gente já fez uma análise aqui em alguns trimestres atrás, vamos fazer uma atualização, acho que vale a pena. Essa que é considerada a nossa Apple brasileira. Vamos ver os números, ver se faz sentido ter uma empresa dessa na carteira de investimentos ou até mesmo para ampliar os nossos conhecimentos, para que nos tornemos investidores cada vez melhores. Quando a gente fala de Positivo, pessoal, a gente tem que entender que eles trabalham basicamente em 3 segmentos específicos dentro da área de tecnologia. Então nós temos a parte do que eles chamam consumer, onde se vende para a pessoa física, né, tablets, dispositivos para casa inteligente, smartphones, acessórios, PCs. Tem também a parte onde é realizados projetos especiais, esses que estão ligados atualmente com as urnas eletrônicas. E a gente vai entender porque isso é importante, que altera bastante a composição dessa carteira referente às suas receitas de forma mais volátil nos períodos eleitorais. Depois a gente tem a parte comercial, onde a Positivo tende a ganhar mais dinheiro porque ela vende para as outras empresas. Então, 63% hoje das suas receitas vem através da linha comercial, onde, além dos próprios produtos em si, né, computadores, sistemas de internet, soluções de pagamento, a parte da tecnologia educacional, dos sistemas e programas, né, tem os servidores, tablets e a parte da Positivo Seguros. Eles têm também a venda de serviços relacionados à tecnologia da informação dentro dos seus próprios servidores. Então, esse vídeo também a gente conta com a nova inserção da Algartec, que vem ampliar esse tipo de produto, já com alguns contratos aumentando as suas receitas na linha comercial, tá? A gente tem que entender que é uma empresa que tem uma certa sazonalidade, e esse trimestre é considerado um trimestre pior na venda dos computadores. Nós vamos ver que isso vai afetar bastante as suas receitas, além da questão da troca cambial. O dólar também se valorizando bastante impacta nas suas receitas, dá uma segurada, por isso que esse trimestre não foi tão positivo assim, tá? Além dos custos de produção, que o que mais impactou foram os fretes, tá? Mas, olhando primeiramente, antes da gente entrar nesses detalhes, a gente tem que ver ela no longo prazo. A gente percebe essa volatilidade nas suas receitas com relação àqueles serviços dos projetos especiais. Quando a gente olha o segundo trimestre de 2022, na eleição que tivemos para a presidência, teve uma receita líquida de 1,63 bilhões de reais e um lucro líquido de 90 milhões. No segundo trimestre de 2023, já fora da eleição, de 1,63 bi já cai para 754 milhões de reais a sua receita e 21 milhões o seu lucro. Agora, nesse segundo trimestre de 2024, subiu-se um pouquinho a receita em comparação com o segundo tri de 2023 para 813 milhões, mas o lucro caiu bastante para 4,86. Então, esses efeitos sazonais prometem aumentar bastante as receitas, que é o que vamos ver por agora no próximo trimestre. Então, tende a o terceiro trimestre de 2024 ter números mais positivos para a empresa Positivo. Olhando então para as vendas no segmento comercial e na consumer, toda vez que você lê consumer em positivo, é pessoa física, nós vamos lá e compramos, a gente vê um aumento na receita em comparação com o segundo trimestre de 2023. Então, a receita bruta para o comercial foi de 590 milhões e para consumer, 333 milhões. Isso reflete o que? A maior capacidade de venda para as empresas, tá? Computadores, servidores, máquinas de pagamento, equipamentos de segurança eletrônica, prestação de serviços de empresas e instituições públicas, são isso, né? De qualquer forma, para a linha consumer, houve o crescimento ali de 10%, sucesso na venda dos produtos novos que eles lançaram, né? Que é um Infinix, e a nova linha de tablets, e as marcas Positivo e Vaio também contribuíram para esse aumento nas vendas para a questão da pessoa física, né? Então, houve um aumento nessas vendas, que foi ponto positivo, apesar do lucro ter sido bem menor. A gente vai descobrir o porquê que isso aconteceu. De qualquer forma, a gente olha aqui, por exemplo, houve esse aumento de 6% na sua receita bruta do segundo trimestre de 2023 para o segundo trimestre de 2024, o que é positivo, porém,
ela vem perdendo em termos de receita nos últimos 3 trimestres, né, pessoal? Terceiro TRI de 2023 faturou 1 bi, quarto TRI de 2023 receitou 1,9 bi, depois 1,1 bi, agora 946 milhões. Então, quando compara de forma trimestralmente pelo ano, né, segundo TRI de 2023 para o segundo TRI de 2024, ok, houve um aumento, mas ela vem perdendo essa capacidade de receita com o passar desses trimestres. A gente pode perceber que os projetos especiais contribuíram apenas com 22 milhões de reais para esse trimestre. Isso impactou negativamente a empresa, apesar de ter crescido nas suas receitas esses 6%, houve um decréscimo de 20% do trimestre passado. O trimestre passado ela tinha receitado em projetos especiais 245 milhões, agora foi para 22 milhões e isso realmente faz um pouquinho ainda de preço nessa empresa. Destrinchando um pouquinho a sua DRE, trazendo aqui para vocês, eu elenquei alguns pontos aqui em vermelho, alguns pontos em verdinho para a gente olhar também a parte positiva dessa empresa positiva. Então, olha só, a gente teve queda geral, né? Então, avaliando tanto a parte consumer quanto a parte do empresarial, a gente tem um decréscimo na venda dos computadores de 10%, teve decréscimo nos servidores também, teve um decréscimo bastante pujante de 23% negativamente na Positivo Casa Inteligente, e os projetos especiais, olha como o impacto ali, menos 32%. Isso deixou ela com uma receita bruta de um acréscimozinho de 2% apenas, tá? O que foi mais positivo foi as soluções de pagamento, que aumentou 53%, né? De 63 milhões passou para 96 milhões. Então, isso foi um ponto muito positivo. Outro ponto também que contribuiu positivamente foi a Tech Service, já com a Algar Tech aí embutida no preço, então aumentou 187% nessa receita através dos serviços de tech, né? Então, a Algar Tech contribuiu nisso aí. Antes era 25 milhões, agora passou por 74 milhões, o que salvou um pouquinho a sua receita líquida consolidada, que aumentou 7,8%. Então, temos esse ponto positivo, ela fechando com 813 milhões. Então, um ponto que eu tenho destacado em quase todas as empresas aí, small cap da Bolsa de Valores, ainda mais essas que prestam vendas sobre produtos, é que a margem começa a ficar mais apertada pelo gasto e pelo custos dos serviços. Os produtos e serviços, eles oneram bastante a empresa. Aqui, apesar dela ter tido uma receita bruta de 945 milhões, 610 milhões de reais foram necessários para cobrir os custos dos produtos e dos serviços. Então, isso faz o quê? Faz com que a margem tenha uma retração que antes era de 30%, agora passou para 24,9%. Se eu tenho uma empresa que está reduzindo a sua margem, eu tenho uma empresa que possivelmente vai ter uma redução dos seus lucros. A gente pode perceber que essa redução do seu lucro líquido e da margem, a margem líquida 0,6%, quase nada, 5 milhões apenas de reais é o que sobrou do lucro líquido. E destrinchando um pouquinho mais essa DR para você ter mais noção, olha só, a gente estava com a receita líquida, então, de tudo que vendeu ali consolidado de 813 milhões, um aumento de quase 8%, beleza, legal demais, a empresa conseguiu evoluir nisso daí. Mas os custos dos serviços aumentou 16%, então ela passou de 524 para 610 milhões. Então esse ponto fez a margem diminuir bastante. Outra coisa também que causou uma margem de lucro menor foi também o seu despesa operacional, né, de 131 milhões. Apesar de ter economizado mais, antes era 146, isso impactou muito. O que mais pesou foi a despesa comercial, em 98 milhões. Então, isso vai sugando um pouquinho de caixa da empresa, deixando o EBITDA de 94 milhões de reais. Antes era 96. Então, esses gastos com os produtos vêm impactando negativamente. Outra coisa também, resultado financeiro ali dos seus financiamentos e compras de outras empresas para esse trimestre em específico, de maneira mais pontual, teve ali impacto de 65 milhões. Então, quando você vai somando tudo isso e extraindo da receita, sobra apenas 4,9 milhões de reais, o que foi 77% menor do que o trimestre passado. O trimestre do ano passado foi 21,3 milhões. E esse ano só 5, então isso fez um impacto muito grande na empresa, mas de qualquer forma a gente tende a ver isso como um ponto não tão negativo pela aquisição dela, da Algar Tech, que isso visa dar uma projeção futura bem interessante e visa no próximo trimestre, com as receitas vindas das urnas eletrônicas, melhorando bastante os seus números. Não entenda que a Positivo ela ainda é uma empresa muito mais volátil por um pouco dessa dependência do seu capital
vinda dessas sazonalidades que são as periodicidades da política em si do nosso país. Por outro lado, ela vem diminuindo os seus estoques. Quando ela diminui os seus estoques, as suas despesas também tendem a diminuir um pouquinho. E outra coisa, ela está com uma geração de caixa bastante interessante. Então, fluxo de caixa positivo deixa a empresa com uma saúde financeira muito mais saudável. Ela incorre em menos dívidas. No segundo trimestre de 2022, para a gente ter uma noção, ela tinha negativo 297 milhões. Agora está com 332 milhões no caixa ali sobrando. Então, ajuda bastante a diminuir as suas dívidas. Então, dívida líquida por EBITDA, que antes estava na casa de 2,1, por aquele valor negativo de 297 milhões, agora está com 1,2 dívida líquida por EBITDA, tá? Então, uma dívida saudável, uma empresa que não está ali incorrendo em nenhuma dificuldade financeira, né? É uma empresa que vale quase R$1 bilhão na Bolsa de Valores, participa do novo mercado e praticamente metade das suas ações estão disponível concorrência para a gente comprar e vender um do outro e ver quem segura mais essas ações. Hoje ela custa R$ 6,96. Do acumulado do ano, ela está com um acréscimo de quase 6%. Então, o pessoal está acreditando bastante assim nos números da Positivo, que vem apresentando uma saúde financeira até que interessante, né? Se a gente olha, por exemplo, a rentabilidade nos últimos 10 anos, quando eu comparo com os indicadores de renda fixa e com o Ibovespa, a Positivo venceu. Ela teve uma rentabilidade de 310%, enquanto o IMAB, que é o índice de renda fixa, teve 186%, o Ibovespa 132%, e olha só, Small Cap 73%. Então, uma empresa que venceu esses indicadores, por ser uma small cap, ela bateu muito nesse índice ali, tendo essa saúde financeira e essa sua capacidade de geração de caixa bastante positiva. Então, por isso que mesmo com um lucro muito pequenininho, o mercado tende a achar positivamente ali as compras das ações da Positivo. Claro que não é recomendação de investimento, é o que o mercado vem dizendo aí, né? Olha só, o ponto positivo também é, para 6,92 você vai receber quase 6% em dividend yield. O PL baixíssimo, né? 3,4%. Você investindo na Positivo hoje, daqui 3 anos e meio você já vai reaver seu capital. O EV/EBITDA também super descontado, 2,88%. Os lucros da empresa de forma anual, não de forma trimestral, em quase 3 anos são capazes de comprar toda a empresa. Então, é uma empresa que ela tem uma positividade aí no seu caixa, né? Tem uma margem líquida dos últimos 12 meses, sem considerar só o trimestre, de 6%. Então, é uma empresa interessante. Um ROI que está acima da nossa taxa Selic, um ROI que também é interessante, um CAGR de receitas. Ela vem, apesar de enfrentar essa sazonalidade no lucro, ela vem melhorando as suas receitas cada vez mais. Então, é uma empresa que a gente tem que colocar bastante na balança para ver se faz parte da nossa tese de investimento. Então, o que mais vem impactando esse trimestre foi a questão das menores vendas das urnas eletrônicas e do maior gasto para poder vender os produtos. Apesar de ter vendido um pouco mais, ela ainda é refém desses gastos. A empresa vem criando maneiras diferentes para poder tentar enxugar um pouquinho isso, melhorar os seus lucros. De qualquer forma, é uma empresa small cap que está com a saúde financeira bem interessante, tá, pessoal? Então, cabe a você analisar na sua própria carteira se faz sentido ter ela ou não, se você gosta de small cap. Pelo menos ela não dá prejuízo, assim como muitas small caps vêm dando aí consecutivamente, né? Então ela sempre está com um lucro legal, tá? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho, que eu faço vídeo e você vai receber na hora. Os vídeos são diários, você precisa estar por dentro de tudo que acontece no mercado financeiro, tá? Comenta para mim sobre a Positivo, se você tem na sua carteira. Eu quero muito saber se os inscritos do canal têm aqui a Positivo, tá? Não deixe de seguir a gente no Instagram também, lá tem conteúdos diários um pouquinho diferentes do que a gente coloca aqui, né, em outros formatos, tá? E aqui você assistiu o canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.